Aleluia. O tema dessa palavra é a angústia do porquê. Diga, angústia do porquê. Sabe, queridos, às vezes quando nós estamos passando por alguma determinada situação nas nossas vidas, a gente sempre começa a se perguntar, mas por que eu estou passando isso? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou enfrentando esse tipo de situação? Por que eu estou passando por esse tipo de coisa? Por que essa perda na minha família? Por que a minha família? Mas por que o meu casamento? Por que isso? Por que aquilo? Porque nós estamos sempre procurando uma resposta para algo que nós estamos vivendo. E eu percebo, queridos, que essas perguntas, na verdade, elas nos levam a um estado angustiante de autossabotagem. A gente começa a se autossabotar quando nós começamos a fazer esses questionamentos. Mas por quê? Eu oro tanto e as coisas não acontecem na minha vida. Eu faço isso, eu faço aquilo e as coisas não acontecem. E isso vai gerando aquela angústia no nosso coração. Eu também tive Covid-19 e eu fiquei num estado bem delicado. E a primeira pergunta que eu fiz para o Senhor, Senhor, por que eu? Por que eu tomei todos os cuidados? E eu tinha saído de uma cirurgia. Fazia pouco tempo que eu estava me recuperando de uma cirurgia. E uma cirurgia que teve um pós-operatório muito complicado. E aí eu comecei a me perguntar, Senhor, de novo, mas por quê? E aí Deus começou a falar ao meu coração. E sabe, queridos, esse estado angustiante, ele nos leva a um caminho que não é o caminho que Deus quer que nós venhamos trilhar. Essa angústia dentro de nós, essa busca por explicações. Talvez você esteja até se perguntando, mas por que eu perdi alguém da minha família? Por que eu perdi o meu casamento? Por que a minha empresa faliu? Mas por que eu fui abandonado? Por que eu fui rejeitado? Por que isso? Por que aquilo? E essa busca por respostas, essa busca por algo que explique a situação que nós estamos vivendo, isso vai gerando dentro de nós algo angustiante, vai gerando dentro de nós algo que nos tira totalmente do foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, e a angústia do porquê nos leva a alguns caminhos. E a primeira coisa que a angústia do porquê faz, ela potencializa o problema. Sabe por quê? Quando nós começamos a perguntar, a gente começa a centralizar, a focar, a gastar toda a nossa energia naquele problema. E aí a gente potencializa, maximiza o problema e o torna maior do que realmente ele é. Isso foi o que aconteceu com Elias. Eu sei que muitos de vocês conhecem a história do profeta Elias. Elias, um homem tremendo da parte de Deus, um homem que orava e Deus respondia as orações de Elias, orava e não chovia. Um homem que matou os profetas de Baal, confrontou um rei malvado, uma rainha malvada, confrontou um governo corrupto e de repente, quando ele recebe uma ameaça de Jezabel, não foi nem do rei Acabe, e a Bíblia diz que ele foge para debaixo de uma árvore, e ali ele pede a Deus a morte. Elias potencializou o problema e esqueceu de tudo aquilo que Deus havia feito através da vida dele. Sabe, queridos, quando nós estamos nos perguntando, mas por que isso, por que aquilo? A gente muitas vezes esquece o Deus que está ali conosco. O Deus que está ali nos deu tantos livramentos, que nos deu tantas coisas poderosas, que com a sua mão poderosa nos livrou, nos salvou e faz maravilhas na nossa vida. E a gente centraliza tudo naquele problema. Elias centralizou toda a sua energia naquele problema, naquela perseguição de Jezabel, ao ponto de você perceber um Elias depressivo, um Elias que pede a Deus a morte. Queridos, nessa noite
Deus não quer que você fique perguntando por que isso, por que aquilo. Deus quer que você olhe para Ele, confie nele, olhe para o teu Senhor, porque é dele que vem o teu socorro. Não importa aquilo que você esteja enfrentando, não importa aquilo que você esteja passando, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma doença será maior do que o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nada será maior do que aquilo que Deus tem para mim e para você. Nada. A segunda coisa, queridos, que esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento faz, ele nos faz perder a alegria e entrar no estado de tristeza e ansiedade. Sabe, quando a gente começa a se questionar, a gente começa a perder a alegria. Você começa a perder aquilo que Deus faz, aquilo que deu a alegria do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso afeta a nossa saúde física, mental, espiritual. Isso vai roubando, sabe, a alegria, nos levando para um estado de ansiedade. Muitas vezes, uma tristeza às vezes tão profunda. Algo no nosso coração começa a ser gerado. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está dizendo, quando ele está dizendo alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Paulo está dizendo que em toda e qualquer situação nós devemos nos alegrar em Deus. Nós muitas vezes achamos que para nos alegrar precisa algo acontecer na nossa vida, algo de muito bom, uma promoção, uma porta aberta, um milagre. Isso gera alegria sim. Só que Deus quer nos levar ao nível de, mesmo estando enfermo, mesmo estando sem dinheiro, mesmo estando passando por necessidades, mesmo estando passando por lutas, por dificuldades, nós venhamos nos alegrar nele. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa alegria, ela não está baseada em circunstâncias. A nossa alegria está baseada na fé que nós temos no Senhor, na confiança que nós temos no Senhor. E o mesmo texto mais na frente diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O que vai trazer paz? O que vai trazer alegria ao meu coração? É entregar os meus pedidos a Deus, é me colocar na presença de Deus, é apresentar a Ele com súplicas, essas orações com súplicas, mas também com ação de graças, como o pastor Anderson estava dizendo, com gratidão, sabe? E colocar diante de Deus já com gratidão, e a gratidão, ela já vai gerando uma alegria dentro do nosso coração. Você não imagina o poder que é a gratidão, e é Deus que quer nos levar a esse nível. Ele não quer que você perca a sua alegria, mas Ele quer que você continue contente em toda e qualquer situação. Seja numa situação difícil, seja numa situação confortável, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez direi, alegrem-se. Talvez hoje você chegou neste lugar e você está triste, angustiado, ou talvez você que está nos acompanhando em casa esteja triste, angustiado, mas eu quero te dizer que hoje a sua alegria vai ser renovada, porque a sua alegria, ela vem do Senhor. A sua alegria não vem de circunstâncias, a sua alegria vem da presença de Deus. Diga aleluia. Você pode aplaudir a Deus bem forte? A terceira coisa que esse tipo de pergunta faz, ele nos deixa presos ao passado e nos faz perder a oportunidade de abraçar o novo.
Olha o texto que nós lemos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os dias de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Às vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas antes era tão bom. Talvez você esteja preso, porque quando a gente fala ficar preso ao passado, às vezes a gente pensa só num passado que foi muito ruim, e você fica preso àquelas crises, àquelas perdas, à rejeição. Mas existe também um passado que pode ter sido maravilhoso, e aí você tem dificuldade de desprender desse passado, e começa a pensar, naquela época. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão presas ao passado. Como pastor, eu tenho visto muito isso. As pessoas olham para trás e dizem assim, meu Deus, o ano passado foi melhor do que esse ano. Quantas vezes você viu nas redes sociais, deleta 2020 porque ele veio com vírus. Porque 2020 isso, 2020 é um ano ruim, meu Deus, tomara que acabe logo esse ano. Queridos, esqueça o passado, ainda que ele tenha sido maravilhoso, ainda que 2019 tenha sido maravilhoso, mas 2020 você precisa aprender a abraçar o novo de Deus. Pastora, mas como você é louca? Não, querido, só a vitória se houver dificuldade, só a conquista se houver desafios. É um ano desafiador, mas vai ser o ano de maior vitória da igreja, em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, vai ser o ano de maior vitória para a tua vida. Vai ser o ano de maior vitória. Como eu falei para vocês, eu tenho vivido dias desafiadores em 2020, mas eu posso dizer para vocês que eu tenho vivido os melhores dias da minha vida com Deus. Porque quando nós falamos em vitória, o que você pensa? Nós muitas vezes ouvimos falar de vitória e nós pensamos, é um carro novo que Deus vai me dar, é a minha casa, é a empresa, é isso, é aquilo. Deus tem prazer em nos abençoar, só que Deus, Ele quer nos levar a entender o que é uma vitória de verdade. O que é uma vitória mesmo em Deus? O que é mais importante nas nossas vidas? E nós precisamos abraçar abraçar essa nova oportunidade em Deus. 2020 significa 2020, visão perfeita. Tem sido um ano de amadurecimento, tem sido um ano de crescimento, tem sido um ano em que você tem a oportunidade de se aprofundar mais em Deus, de buscar mais a presença de Deus, de estar mais diante dos pés de Jesus. Tem sido um ano maravilhoso, queridos, e nós precisamos abrir a nossa mente e entender esse novo de Deus. Nós vivíamos correndo de um lado para o outro, e Deus nos levou de volta para casa. Deus nos fez valorizarmos a nossa família, termos tempo de qualidade, rever os nossos conceitos, os nossos valores, rever algumas coisas, buscarmos mais a sua presença. Então, como é que nós podemos dizer que esse ano é um ano ruim? Esse ano é um ano maravilhoso. É um ano de amadurecimento. É um ano de ensinamento. Deus quer nos levar para o nível. Sabe como Paulo diz lá em Filipenses 4:13. Todos nós repetimos muito, tudo posso naquele que me fortalece, sim ou não? Tudo posso naquele que me fortalece, mas nós precisamos olhar o contexto. Paulo diz assim, olha, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, seja com coronavírus, seja sem coronavírus. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quando eu estava doente? Deus falou algo para mim, Jucineide.
Eu quero que você aprenda a viver coisas profundas. Eu quero que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo diz assim, 2 coisas ele diz que aprendeu: adaptar-se. A primeira ele diz, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Querido, se você quer crescer em Deus, você precisa aprender a adaptar-se. Esse é um tempo que nós precisamos praticar resiliência. E Deus nos deu essa capacidade de resiliência, de nos reinventarmos, de nos adaptarmos, de nos renovarmos, de vivermos o novo de Deus. Então aprenda a se adaptar. Se a vida te der um limão, faça uma limonada melhor. Tem gente que faz melhor, ainda faz uma mousse de limão, sim ou não? Deus quer nos levar a esse nível profundo. Deus quer nos tirar do raso e nos levar a águas mais profundas. Não importa se eu estou com o bolso cheio, se eu estou com o bolso vazio. Não importa aquilo que eu esteja vivendo, se eu estou com saúde, se eu estou doente. Não importa se eu sou casado, se eu sou solteiro. A minha alegria está na presença de Deus. Sabe, existe uma canção que todas as vezes que eu escuto, é uma canção que eu não consigo escutar sem chorar, da Heloísa Rosa. Eu não sou cantora, viu? Mas ela fala que existe um lugar de descanso em ti. Existe um lugar de refrigério em ti. Ela diz assim, e esse lugar é no Senhor. Sabe, nos piores momentos da minha vida, eu aprendi que existe um lugar de descanso. Existe um lugar em que, ainda que o mundo esteja caindo, eu estou alegre. Existe um lugar que ainda que eu esteja passando dificuldades financeiras, eu me sinto a pessoa mais rica do mundo. Existe um lugar que ainda que o homem exterior esteja sendo desgastado, dentro de mim ele se renova dia após dia. E esse lugar é no Senhor, esse lugar é na presença de Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é diante de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. Deus quer nos levar a este lugar. Sabe, um lugar de contentamento, um lugar de regozijo, um lugar de paz, um lugar de alegria. Sabe, existem coisas que ficaram para trás. Às vezes as pessoas dizem assim, quando tudo voltar ao normal. Queridos, eu sei que você já ouviu a expressão novo normal. Existem coisas que não vão voltar mais. Nunca mais nós seremos quem nós éramos. E a gente precisa se adaptar. A gente precisa se renovar. E aprender a viver contente. Aprender essa adaptação, aprender esse novo e abraçar. Nós não podemos ficar que nem o povo de Israel, que eles clamaram para que Deus os tirasse do Egito, e quando eles saem, eles começam a olhar para trás e dizer, lá no Egito tinha carne, as melancias, os alhos porós do Egito, nós precisamos focar naquilo que é mais importante. Eles estavam focando só naquilo que eles haviam perdido lá no Egito, e eles não atentaram que eles eram escravos e agora eles eram livres. Foque naquilo que é mais importante. Você é escravo, você era escravo, agora você é livre. Você era escravo, agora você é livre, e isso é o mais importante. O mais importante é a presença de Deus. O que eu não posso deixar é a presença de Deus. O que eu não posso sair é da presença de Deus. Ainda que o mundo lá fora esteja dando tudo errado, ainda que as coisas estejam dando tudo errado para mim, mas aqui dentro eu sou renovado dia após dia, porque o meu lugar de descanso é no Senhor. Quantos creem nisso?
Joga a mão lá em cima e começa a glorificar a Ele. Começa a glorificar a Ele. Aleluia. A quarta coisa, querido, que quando nós ficamos nos perguntando por que disso, por que daquilo, isso nos leva a um estado de acusação e culpa. Quantas coisas você viveu que você pensou assim? A culpa é porque eu pequei. É porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. O diabo começa a dizer para você, você não está vivendo isso, você não está vivendo aquilo porque você é culpado. Porque você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E às vezes a gente acha que a graça de Deus, ela é um merecimento nosso. E aí a gente começa a dizer assim, eu estou vivendo isso porque eu preciso orar mais. Eu sei que nós precisamos orar mais. Eu sei que nós precisamos nos colocar mais na presença de Deus. Só que existe um momento que o diabo começa a nos acusar. E sabe, entenda uma coisa. Deus só prova a quem Ele quer aprovar. E Deus só dá grandes batalhas a grandes guerreiros. Sabe por que você tem enfrentado tantas coisas? É porque Deus sabe aonde Ele quer te levar. Tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós passamos diante de Deus, é para nos moldar, é para nos tratar. A uva, quando ela é pisada, quando ela é amassada, ela produz o vinho. A azeitona, quando ela é prensada, ela produz o que? Ela produz o azeite. Entenda uma coisa. A crise, ela pode tirar duas coisas de nós. Ela pode tirar o nosso melhor, mas ela também pode tirar o nosso pior. O que a crise, o que a pandemia, o que esse momento vai tirar de você? O seu melhor ou o seu pior? Existem pessoas que vão sair desse tempo mais crentes, mais cheios de Deus, mais amadurecidos, mais cheios da glória de Deus, com uma sensibilidade ao Espírito Santo. Mas eu percebo também que existem pessoas que estão desistindo, que estão voltando atrás. Casamentos estão sendo fortalecidos, enquanto outros estão sendo destruídos. Pessoas estão murmurando, estão negando a sua fé, enquanto outras estão cada vez mais se achegando ao Senhor. O que a crise vai tirar de dentro de você, querido? Ela vai tirar o vinho, ela vai tirar o azeite, ou ela vai tirar o pior de você? Não deixe que o inimigo fique te culpando. Não deixe que o inimigo fique lançando acusação no seu coração e dizendo, isso é culpa sua. Sabe, olhe para o Senhor, olhe para Deus e comece a receber e abrir o seu coração para aprender aquilo que Ele quer te ensinar. E quando nós abrimos o nosso coração para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar, nós chegamos no propósito, nós chegamos aonde Ele quer nos levar. Todas as vezes que Deus permite que algo aconteça na nossa vida, é porque Ele quer nos levar a lugares mais altos ainda. Então não deixe que o inimigo culpe você. Porque a graça de Deus, nós servimos um Deus de toda graça. Sabe, não é merecimento, não é por aquilo que eu faço. Não é porque você faz parte do grupo de voluntários. Não é porque você é pastor. Não é porque você é ministro de louvor. Não é porque você é bonito, porque você é isso, porque você é empresário. Não! A graça é um favor imerecido, eu não mereço. Você não merece, mas Ele, pela sua graça, Ele derrama o seu poder sobre as nossas vidas. É pela graça de Deus, querido. E é pela graça que você vai sair dessa situação mais fortalecido. É pela graça de Deus que vai vir cura sobre a tua família. É pela graça de Deus que toda a tua família vai se render aos pés do Senhor. É pela graça de Deus que você vai ver a tua família nesse altar recomeçar.
passando. É pela graça de Deus que você vai ver o milagre acontecer. É pela graça de Deus que essa porta vai se abrir. É pela graça de Deus que a restituição vai vir. É pela graça de Deus que o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Aleluia, aleluia. Se é para ele, pode ser mais forte. Aleluia, aleluia. A quinta coisa, queridos, diga glória a Deus enquanto eu tomo água. Em quinto lugar, esse tipo de pergunta nos levam a uma revolta contra Deus e contra as pessoas. No livro do profeta Jonas, no capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: agora, Senhor, tira a minha vida, e eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas, ele foi mandado à cidade de Nínive para pregar contra aquela cidade. E você sabe que ele foge, mas de repente ele decide obedecer ao Senhor. E ele vai pregar para aquela cidade. A Bíblia diz que ele passa ali 3 dias pregando para aquela cidade. E ele vai dizendo assim: daqui 40 dias vocês serão destruídos. Daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Quando o povo ouve que a cidade iria ser destruída, o povo rasga suas vestes, eles começam a orar. O rei declara um jejum, o rei declara arrependimento, e eles começam a orar, eles se arrependem diante de Deus. E o que acontece? Deus desiste, Deus volta atrás e não mais vai destruir aquela cidade. Quando Jonas percebe que Deus não vai mais destruir aquela cidade, o que acontece com Jonas? Ele fica revoltado. Jonas não entendeu o propósito pelo qual ele tinha sido enviado ali. Se ele estava ali pregando arrependimento, era para o povo se arrepender. Então ele tinha conseguido chegar no alvo, o arrependimento. Era para ele pensar: uau, mas eu creio que ele ficou pensando: por que Deus me mandou para cá? Se ele não ia destruir a cidade, por que ele me mandou para cá? Ele não entendeu o propósito. E sabe, quem não entende o propósito se revolta com Deus e se revolta com as pessoas. Talvez você esteja vivendo alguma coisa na sua vida e você ainda não entendeu o propósito. A Bíblia diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Tem alguém aqui que ama a Deus? Levanta a mão bem alto. Você ama a Deus? Então todas as coisas vão contribuir para o teu bem, inclusive as ruins. Inclusive as coisas ruins contribuem para o meu e para o seu bem. Jonas não entendeu o propósito, aquilo que Deus estava fazendo. Diferente de José. José foi traído pelos irmãos, foi rejeitado, foi jogado num poço, foi vendido, depois jogado injustamente em uma prisão. Mas quando ele chega no governo do Egito, quando ele vai se dar a conhecer os irmãos, ele diz: olha, não fiquem constrangidos, porque foi para salvar vidas que Deus me mandou para esse lugar. José entendeu o propósito. Sabe, tudo na nossa vida existe um propósito. Então nós precisamos entender esse propósito. E esse propósito, para nós alcançarmos o propósito de Deus, nós vamos viver processos na nossa vida. Nós vamos viver etapas. Nós vamos viver dificuldades. Nós vamos ser amassados. Nós vamos ser pisados. As coisas às vezes não vão sair como eu quero e como você quer. Mas não importa. O que importa é viver o propósito de Deus. É glorificar a Deus. É adorá-lo mesmo em circunstâncias adversas. É adorá-lo mesmo quando tudo vai mal. Nós precisamos adorar e não nos revoltarmos. Em último lugar, para nós orarmos, desistência e amargura. Quando nós começamos a perguntar demais, isso nos leva a desistir e a nos amargurar.
E quando nós entramos por esse caminho, às vezes é irreversível, porque muitas pessoas entram por um estado de apostatar da própria fé. E eu quero, nessa noite, te dizer uma coisa, para nós orarmos. Existem coisas que nós não vamos saber a resposta. Existem coisas que nós não vamos descobrir. Nós vamos saber só lá no céu. Não, em vez de você ficar fazendo perguntas, por que disso, por que daquilo, eu quero te dar 3 conselhos nessa noite, antes de nós orarmos. O primeiro conselho: creia em Deus de todo o seu coração. Provérbios 5:3 diz assim: confia em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Seja qualquer situação que você esteja enfrentando, creia em Deus de todo o seu coração. O segundo conselho: tenha gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Às vezes você fica se perguntando: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você seja agradecido em todas as circunstâncias, inclusive as ruins. Deem graças, porque algo maravilhoso vai acontecer para o teu bem. E o terceiro conselho, vai ficando em pé no seu lugar. Ore em todo o tempo. Também em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem continuamente. Em outras traduções diz: orem sem cessar.